Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Na semana passada, Samuel iniciou aqui o estudo em Gálatas e hoje nós vamos continuar estudando esta carta que Paulo escreveu para os Gálatas. Então, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 6 ao 10. Diz assim: Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos e agradecemos por mais esta oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos e poder meditarmos na Tua Santa Palavra. E pedimos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Sagrada Letra. Fala conosco, trabalha os nossos corações, para que sejamos transformados e sejamos totalmente agradáveis aos Teus olhos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e Te damos graças por tudo. Amém. Muito bem, queridos. A gente está acostumado com as cartas de Paulo, e depois de uma breve introdução, geralmente Paulo, nas suas cartas, ele dirige a Deus palavras de gratidão por tudo aquilo que Deus está fazendo na igreja, pela graça que Deus está derramando na igreja, capacitando a igreja a progredir na fé, no amor, em boas obras, né? E logo em seguida Paulo faz também orações em favor da igreja, para que o progresso daquela igreja seja constante. Mas quando nós chegamos aqui em Gálatas, parece que Paulo não faz isto, né? Na verdade, nós encontramos exatamente o oposto daquilo que Paulo está acostumado a escrever. É interessante porque até mesmo quando nós lemos a carta que Paulo escreve aos Coríntios, e era uma igreja muito problemática, né? Paulo dirige louvores a Deus em favor daquela igreja e ora em favor daquela igreja. Mas aqui, quando Paulo está escrevendo para os Gálatas, as palavras que Paulo dirige a esta igreja não são palavras de satisfação, mas Paulo está realmente contrariado, né, com a situação que ele encontra naquela igreja. E ele diz assim: estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Paulo está aqui alarmado com a situação, ele está perplexo com o que ele está vendo acontecer na igreja. A gente poderia dizer que Paulo estava chocado, né? Estava de boca aberta, estava boquiaberto com o que estava ali acontecendo. Paulo mostra uma total indignação com a atitude dos Gálatas. E por que isto? Parece que Paulo recebe um mensageiro para falar o que estava acontecendo com a igreja. E a notícia que Paulo recebe é que alguns judaizantes entraram ali no meio da igreja e eles falaram algumas coisas, e a igreja dos Gálatas então estava perdendo a essência do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque estava acrescentando ao evangelho a lei de Moisés.
e isto como um requisito para a salvação. E como já foi dito, né, o Samuel disse, as pessoas que estavam ali chegando e pervertendo, usando aqui a palavra que Paulo usa, pervertendo o evangelho, não eram pessoas estranhas, mas eram judeus que haviam se convertido a Cristo. Eram judeus que até mesmo tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que eles chegam ali na igreja dos Gálatas e eles querem incluir as obras da lei sobre a fé em Jesus Cristo como base para a salvação. E este é o motivo porque Paulo está tão alarmado, né? Porque é algo muito grave que estava acontecendo ali na igreja. Caso não fosse tão grave, Paulo seria mais tolerante. Mas a gente tem que entender algo, queridos, quando o assunto é tão importante, quando se refere à glória de Deus, quando o assunto se refere à salvação que Deus providenciou, então não há tolerância para os erros que acontecem nesse sentido. Agora, a gente precisa entender que Paulo, não é que Paulo não via nada de bom naquela igreja, porque sempre que a gente é chamado a atenção por alguma razão, né, a gente fala, poxa, não tem nada de bom na minha vida. Não é verdade? A gente não gosta de ser chamado a atenção, então a gente quer expor algo bom na nossa vida, e fala e reclama, poxa, ele só enxerga os defeitos, não enxerga nada de bom. E não é verdade que aquela igreja não tinha nada de bom. Na verdade, Paulo podia ver coisas que mereciam sim ações de graças, mas diante do perigo que aquela igreja estava se envolvendo, Paulo deixa para dar ações de graças um pouco depois, né? Agora não é momento de falar das coisas boas, a gente tem que realmente chegar no assunto que é realmente importante. E quando a gente lê esses versos aqui do 6 ao 10, a gente vai ver que Paulo está assim bem irado, né? É uma explosão de Paulo em suas palavras. Mas o problema, ou o alvo da ira, não eram as pessoas, não eram os Gálatas, mas a situação, a explosão de ira de Paulo era contra o que estava acontecendo e não contra as pessoas ali da igreja. E a repreensão, querido, a gente tem que entender algo. Repreensão não significa rejeição. Quando alguém nos repreende na palavra de Deus, não significa que estamos sendo rejeitados. Nós estamos sendo, na verdade, repreendidos para que possamos, conforme diz a palavra de Deus, sermos participantes da santidade de Deus, da natureza de Deus. O escritor aos Hebreus fala muito sobre essa questão, nós estudamos isto. Então Paulo está escrevendo esta carta para os Gálatas porque ele temia o que estava acontecendo ali. Eles estavam abraçando outro evangelho, eles estavam abandonando a verdadeira fé cristã, eles estavam perdendo a essência do evangelho. E Paulo mostra aqui claramente que quando uma pessoa perde a essência do evangelho, ela está se afastando do autor da salvação, ela está se afastando do próprio Deus. A palavra que Paulo diz aqui, que eles estavam se desviando tão depressa do evangelho, essa palavra desviando, nós poderíamos dar a ela o significado de desertar. Eles estavam desertando, né? Essa palavra que surgiu primeiramente no contexto militar, que descreve traição, né? Que descreve aquele que é um vira-casaca, né? Está vestindo a casaca de um exército e do nada veste a casaca do outro exército. Então é um traidor. E essa é a palavra que Paulo está usando aqui, que eles estavam traindo
o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam traindo Deus, que é o autor da salvação. Então veja, os Gálatas estavam, ao abraçar esta nova ideia que os judaizantes estavam trazendo, eles estavam traindo a sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Eles estavam passando para o outro lado, né? Para o lado dos inimigos da cruz de Cristo, como Paulo vai dizer também lá em Filipenses, né? Que haviam muitos inimigos da cruz de Cristo. E esses judaizantes, embora eles criam no Senhor Jesus Cristo, na verdade eles se tornam inimigos da cruz, porque eles anulam a cruz para acrescentar outras coisas. E então Paulo está perplexo, porque eles estão tão, como ele usa a expressão aqui, rapidamente se desviando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, abandonando a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Paulo usa essa expressão, desviando tão depressa, né? A gente não tem certeza aqui se Paulo está dizendo da facilidade com que eles deixaram a verdade para abraçar uma outra ideia, ou se Paulo está realmente falando do tempo, né? Porque talvez não fizesse muito tempo que Paulo esteve ali no meio deles pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo percorreu toda aquela região pregando o Evangelho, e a gente percebe lá num resumo no livro de Atos, no capítulo 13 e 14 de Atos, eu vou resumir mais ou menos aqui, diz assim: em Antioquia da Pisídia, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Num outro texto diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E ainda acrescenta: e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Em Icônio, Paulo e Barnabé falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Em Listra, foram recebidos como deuses. E em Derbe, na conclusão da viagem, diz assim: tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Então, esse é o relato que está lá em Atos sobre esta viagem de Paulo pela região da Galácia. Num resumo, nós poderíamos dizer assim: pecadores foram salvos, milagres foram realizados, igrejas foram plantadas. Olhando do modo de vista missionário, esta foi uma das viagens mais bem sucedidas em toda a história do cristianismo. E diante de tudo isso é que Paulo fica tão perplexo. Puxa vida, vocês já esqueceram tudo, e tão depressa vocês estão abandonando a verdade do Evangelho? Porque dá a entender que assim que Paulo saiu da região da Galácia, esses judaizantes, vindo provavelmente de Jerusalém, chegaram ali e começaram a acrescentar coisas ao Evangelho. E Paulo diz: e tão depressa esses irmãos estão abandonando a verdade, deixaram a sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Agora, por que é importante a gente entender tudo isto? Porque todos nós estamos sujeitos a acrescentarmos coisas ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A única garantia que nós temos é a graça de Deus sobre nossas vidas. A gente já estudou a respeito da perseverança dos santos, como a graça de Deus leva os santos a perseverarem. Mas por outro lado, queridos, nós já estudamos também que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A graça de Deus vem e nos adverte, mas é nossa responsabilidade abraçarmos a verdade, é nossa responsabilidade buscarmos o Senhor, é nossa responsabilidade ficarmos debaixo da graça de Deus, é nossa responsabilidade acreditar que a graça de Deus é suficiente para nós.
E é por isso que Paulo está escrevendo aqui. Porque se as pessoas persistirem na desobediência, se as pessoas insistirem em abraçar outras coisas além da essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas só vão provar uma coisa: elas nunca abraçaram a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo e nunca pertenceram à igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda que participaram de uma igreja local por muito tempo ou por toda a vida. Entende isso, queridos? Quando a gente olha para essa experiência de Paulo, a gente pode se lembrar da experiência de Moisés, quando Moisés estava lá no monte recebendo a lei do Senhor, e ele passou ali aqueles 40 dias, e o Senhor estava falando com ele, enquanto o povo lá no deserto estava adorando um bezerro de ouro. Moisés estava diante do Senhor, recebendo algo para dar para aquele povo, mas aquele povo não estava se preparando para receber a palavra de Deus. Lá em Êxodo capítulo 32, os versos 7 a 8 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu, depressa se desviou do caminho que lhes ordenei. Percebe, queridos, a facilidade de um povo chamado por Deus, um povo que Deus resgata, com qual grande facilidade este povo se desvia, e a expressão é depressa, tão rapidamente, depressa se desviam do caminho ordenado pelo Senhor. Quando a gente olha para Moisés, que ficou tão zangado, que pegou ali as tábuas da lei e jogou, a gente vê Paulo tão zangado, só que ele não joga as tábuas da lei, mas ele rapidamente escreve esta carta para os Gálatas, antes que fosse tarde demais. Então, por que Paulo não para ali para dar graças? Por que Paulo não para ali para orar? Porque é urgente a mensagem que Paulo está dando para aquele povo. Ele tenta parar um desastre antes que de fato aconteça danos maiores. Alguém fez uma paráfrase aqui desse texto da seguinte forma: vocês estão se afastando do Evangelho, e eu estou escrevendo para pará-los. Ok? Então veja, os Gálatas estavam desistindo do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entenda que eles não estavam se afastando de uma mera posição teológica, mas eles estavam transferindo a fidelidade da qual só o Senhor Jesus é digno. Eles estavam transferindo a fidelidade daquele que por sua graça e misericórdia os havia chamado. Eles estavam se desviando do próprio Deus, abandonando o próprio Deus para abraçar um evangelho distorcido, um evangelho pervertido, Eles estavam abandonando a fé, eles estavam apostatando das boas novas sobre a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mostra claramente lá por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, a gente estudou isso na última mensagem do ano passado. Ele diz assim: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia segundo a Escritura. Então veja, queridos, esse é o resumo do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados,
foi sepultado e ressuscitou. Este é o resumo do Evangelho, esta é a essência do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a boa notícia, e é isso que eles estavam abandonando. E isso então colocou essa traição em termos pessoais. Entenda algo, queridos, é impossível você abandonar a essência do Evangelho sem abandonar o próprio Deus. A pessoa fala, eu estou aqui, abracei outra religião, mas não abandonei Deus. Eu não sigo mais a igreja, mas eu não abandonei Deus. Mentira. A Bíblia é muito clara. Se você abandona a essência do Evangelho, você abandonou Deus. E quem é a verdade? A sua opinião ou a palavra de Deus? Paulo deixa isso aqui muito claro. Os Gálatas estavam se afastando de Deus, porque estavam se afastando do Evangelho da graça de Deus. E esse é o grande problema. E Paulo mostra o que estava acontecendo. Ele diz: o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Agora, quem eram essas pessoas? Será que Paulo sabia quem eram? Talvez não, talvez sim. Talvez Paulo não queira mencionar quem eles eram, mas como a gente já disse, provavelmente pessoas vindas de Jerusalém. E ao longo desta carta você vai ver que Paulo vai fazer uma distinção entre o povo dos Gálatas e estes judaizantes. Paulo fala de uma maneira com os Gálatas, dizendo vocês, né? E muitas vezes se referindo a nós. Mas sempre que Paulo vai se referir a estas pessoas, ele fala eles, como sendo alguém de fora. Estão no nosso meio, mas não são dos nossos. E esse é o grande problema, queridos. E o texto então nos informa aqui que eles estavam causando uma perturbação na igreja, eles estavam tumultuando a igreja, eles estavam agitando. E muitas coisas podem perturbar a paz da igreja, mas estes homens, esses agitadores estavam fazendo a coisa mais perturbadora de todas. John Stott resumia essa ação da seguinte maneira: os maiores encrenqueiros da igreja, tanto de hoje como naquele tempo, não são aqueles de fora, que se opõem, ridicularizam e perseguem, mas aqueles de dentro que tentam mudar o Evangelho. E era justamente isso que os judaizantes estavam fazendo. Eles estavam pervertendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam distorcendo, eles estavam desinformando, né? Eles estavam desprezando a graça de Deus e dando ênfase à lei. E sempre que a graça é desprezada, a cruz é desprezada. Então veja, essa palavra pervertido se refere a algo invertido, a uma inversão das coisas. Estão colocando as coisas de ponta cabeça. A gente tem que entender as boas novas do Evangelho. Nós lemos lá em 1 Coríntios 15, e você vai ler isso em todo o Novo Testamento. Cristo morreu pelos nossos pecados, o seu sangue nos purifica de todo pecado, e Ele ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Não há mais nada a ser acrescentado nisto, ok? Aí alguém, então vamos anular toda a Bíblia e vamos ficar só com essas coisas aqui? Não, queridos, porque se a gente crê nessa verdade, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou para a nossa justificação, nós somos salvos. E porque somos salvos, vamos ver o comportamento que nós devemos ter como filhos de Deus. Mas a essência do Evangelho é esta. Agora perceba então que não há outro Evangelho a não ser este que está sendo aqui anunciado.
E é aqui, queridos, que a gente precisa prestar muita atenção, porque o que esses judaizantes estavam fazendo e falando soava bem aos ouvidos daqueles irmãos. Veja, eles não trouxeram um outro evangelho, mas eles estavam modificando o evangelho que já tinha sido anunciado. E estas pessoas eram pessoas cristãs, ou chamadas cristãs, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eles chegaram ali no meio dos Gálatas, provavelmente eles falaram: olha, nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, Ele veio para nos salvar, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou dentre os mortos, e a nossa salvação está em confiar na obra que Ele realizou lá na cruz do Calvário. É assim que eles começaram. E eles diziam: sim, o que Paulo ensinou é muito bom, é tudo uma verdade. Mas vocês precisam entender algo. Vocês gentios precisam entender algo. Nós, os judeus, servimos a Deus por milhares de anos. Nós estamos servindo o Senhor desde a fundação do nosso país. Nós recebemos a lei, nós sempre servimos. E vocês já ouviram que Jesus é um judeu, e o próprio Jesus disse que não veio para revogar a lei, Ele veio para cumprir a lei. Então veja, Jesus não anulou a lei, e é isso que a gente veio dizer para vocês, que Paulo esqueceu de falar. Que Jesus sim morreu pelos nossos pecados, mas a gente tem que continuar abraçando a lei, porque a salvação vem dos judeus. Você percebe a sutileza? Eles não vêm falando algo diferente do que Paulo havia dito, eles vêm falando a mesma mensagem, só que aí eles acrescentam que eles precisavam se tornar judeus antes de se tornarem cristãos. Então eles precisavam abraçar a aliança que foi dada a Abraão, para que eles pudessem então serem herdeiros de Abraão, herdeiros de todas as bênçãos. Paulo vai tocar nesse assunto lá no capítulo 5, sobre receber a herança de Abraão, porque Paulo está ciente do que esses judaizantes estão falando. Então veja, queridos, eles estavam acrescentando algo ao evangelho da graça de Deus anunciado por Paulo. Entende isto? E os Gálatas então estavam entrando nesta confusão, porque esses homens nutriam este desejo de tornar o judaísmo superior ao cristianismo. E então, o que eles estão fazendo? Eles estão tirando Cristo do centro, eles estão tirando a glória do Senhor Jesus Cristo. O evangelho, ele é cristocêntrico. Cristo é o centro de todas as coisas, tudo gira em torno de Jesus e da sua obra lá na cruz do Calvário. Mas este ensino dos judaizantes estavam tirando Jesus do centro. Segundo o ensino deles, a salvação sim é por Jesus, mas também através da observância da lei. E sempre que alguém disser para você: Cristo salva, mas você precisa fazer isto, então entenda que isto é uma perversão do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, que proclama a salvação somente pela fé em Cristo. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos salvos pela fé. E ponto final, mais nada além disto. Mas como aconteceu em Gálatas de uma forma muito sutil, acontece também nos dias de hoje. Nós podemos olhar para os dias de hoje e ver que existem evangelhos modernos, não é? E a grande questão, queridos, é: você consegue distinguir
o verdadeiro evangelho dos falsos evangelhos nos dias de hoje. Nós vivemos uma época com igrejas de muitos evangelhos, nos quais Cristo não é o centro da adoração, Cristo não é o anseio do coração das pessoas. Se a gente olhar para as pregações nos dias de hoje, nós vamos encontrar primeiramente o evangelho da prosperidade, que ensina que Jesus é o caminho para obter lucro financeiro. Nós vamos encontrar o evangelho dos valores familiares, onde ensina que Jesus é o caminho para você ter um lar feliz. Nós vamos encontrar também o evangelho do ego, que ensina que Jesus é o caminho para a realização pessoal. Nós vamos encontrar o evangelho da tradição religiosa, que ensina que nós nos tornamos pessoas mais respeitáveis quando nós seguimos o evangelho. Como existe o evangelho da moralidade, que ensina que Jesus é o caminho para você ser uma pessoa melhor. E qual é o perigo de tudo isto, queridos? É que todas essas coisas são boas. Alguém pode dizer que ser próspero não é bom? Alguém pode dizer que ter um lar feliz não é bom? Que você tem uma moralidade boa? Veja, são coisas boas. Agora, independente de quanto tudo isto é bom, queridos, isto não é o centro do evangelho. Essa não é a essência do evangelho. E essas coisas boas nos distraem da verdadeira essência do evangelho, daquilo para o qual fomos chamados. Então a gente acaba se distraindo e acaba abraçando muitas ideias. E o que torna estas coisas uma espécie de um novo evangelho é que nos faz perder o verdadeiro evangelho. Alguém disse assim: tente imaginar uma igreja sem o evangelho. Ele diz: como que se pareceria o nosso evangelicalismo sem o evangelho? E ele diz: teríamos de substituir a centralidade do evangelho por outra coisa naturalmente. Então, o que poderia substituir o evangelho em nossos corações? E aí ele vai trazer uma série de possibilidades. E ele diz assim: uma devoção apaixonada à causa pró-vida. Uma outra coisa, uma manipulação confiante de técnicas gerenciais modernas. Uma outra coisa, uma grande motivação pelo crescimento da igreja. Outra, uma profunda preocupação com a instituição da família. Um apelo inteligente ao consumismo, oferecendo uma espécie de versão leve do cristianismo, livre de custos. Um cultivo de relacionamentos interpessoais simpático, empático, bem meloso. Uma determinação de levar a nação de volta às suas raízes cristãs através do poder político. Uma acolhedora valorização da autoestima. Agora, queridos, olhando para essa proposta deste irmão, o que a gente vê? Senão a igreja dos nossos dias. Não é verdade? Veja que a igreja hoje, eu não estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo que essa não é a essência do evangelho, a essência da pregação. Nós vemos a igreja lutando contra o aborto. Tudo bem, temos que lutar sim, temos que nos posicionar contra.
A igreja lutando pela a família tradicional. Temos que nos posicionar pela família tradicional e todas essas coisas. Mas não podemos deixar de pregar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a mensagem do Evangelho. A igreja não tem que estar à frente de movimentos. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. A igreja foi chamada para anunciar o Senhor Jesus Cristo. Entende isso, queridos? É aqui que a gente está dizendo: coisas boas nos tiram da verdade do Evangelho. Coisas boas nos distraem. Coisas boas tomam o nosso tempo. E essa é a grande questão, queridos. Nós não podemos simplesmente achar que nós temos o Evangelho, a menos que mantenhamos o verdadeiro Evangelho no centro. Nós sempre vamos correr o risco de empurrar o Evangelho para qualquer outro lugar que não é o seu. Lutero, sobre isso, ele disse o seguinte: certamente existe um perigo claro e presente de que o diabo possa tirar de nós a pura doutrina da fé e substituí-la pela doutrina das obras e das tradições humanas. É necessário, portanto, que esta doutrina da fé seja continuamente lida e ouvida em público. Nós não podemos substituir a nossa fé pelas obras. Nós não podemos substituir a pregação do Evangelho por outras frentes de defesa de tantas coisas que podem ser boas. A boa obra, a boa notícia, o Evangelho, ele mostra a cruz e a ressurreição. E isso é que tem que ser pregado, crido e vivido. Caso contrário, a gente perde a essência. O maior perigo, queridos, da igreja não é o anti-evangelho daqueles que estão fora, mas é o evangelho falsificado dentro da igreja. E é isso que tornava os judaizantes tão perigosos, porque eles sabiam falar do jeito certo, eles sabiam como falar, eles sabiam a terminologia certa para pregar. E eles falavam a respeito da salvação, mas eles apresentavam um evangelho adicionado da lei, e então a essência do evangelho estava sendo perdida. E nós precisamos estar atentos a isto. A mais séria ameaça ao verdadeiro evangelho é algo que também é chamado de evangelho. Veja, há muitas igrejas hoje que pregam que Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas nunca pregam contra o pecado. Nunca pregam que o pecado precisa ser abandonado. Nunca pregam que nós precisamos estar prontos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles falam sobre Cristo ter morrido, mas não falam sobre um povo santo de Deus. Nós podemos usar como exemplo ainda um pregador de uma igreja que está sempre pregando o Evangelho, mas um Evangelho trazido por anjos. A gente vê aí a igreja dos Mormons, que falam que o anjo trouxe um novo Evangelho para eles. A gente pode ainda pensar em muitos que estão afirmando que nós somos justificados pela fé em Cristo, mas sem usar a palavra somente. Então, parece que é uma coisa tão insignificante. Mas se você diz nós somos justificados pela fé em Cristo, e para aí, dá margem para acrescentar outras coisas. Por isso é importante a gente crer desta forma: somos justificados somente pela fé
em Cristo nosso Senhor. Nós temos muitos teólogos aí, evangélicos, que estão afirmando que o Deus de amor, no último dia, vai salvar todo mundo, independente da religião que frequentam, porque o Deus de amor não vai lançar ninguém no inferno. Então veja, queridos, essas pessoas falam coisas agradáveis, elas falam que creem em Jesus, mas a grande pergunta é: quem é o Jesus no qual eles creem? O Jesus da Bíblia é o Jesus que é tanto Deus quanto homem, é o Jesus que verteu seu sangue na cruz como única expiação pelos nossos pecados, é o Jesus que é tanto juiz quanto Salvador, é o Jesus que possui a justiça capaz de nos justificar diante de Deus. Este é o Cristo apresentado na Bíblia, mas nós temos muitos outros Cristos sendo pregados, e não é novidade, porque o próprio Jesus disse que muitos Cristos iriam surgir. Então veja, queridos, nem todo mundo que chama Jesus de o Cristo realmente serve a Cristo, nem todos que dizem que pregam o Evangelho é de fato o Evangelho. O Evangelho, queridos, não são meras palavras que salvam, mas são a verdade de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O único Evangelho que existe, queridos, e há somente um Evangelho, é o Evangelho da graça de Deus. Paulo, no verso 6, ele diz sobre o ensinamento dos seus rivais como sendo um outro Evangelho. Mas na verdade não existe outro Evangelho, e então, assim que Paulo disse outro Evangelho, ele já se corrige para dizer o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Veja, Paulo não queria aqui que as pessoas pensassem na possibilidade de haver outro Evangelho. Só existe um Evangelho. E aquele que não está de acordo com as Escrituras é um evangelho pervertido. Hoje a gente encontra, muitos livros por aí, como por exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo não sei quem, e assim por diante. E Paulo diz, não é outro, mas sim um evangelho pervertido, porque eles pegam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e mudam o sentido, mudam a essência. E então Paulo, para demonstrar a seriedade disto, ele apresenta aqui uma situação hipotética, quando ele diz, vamos pensar o seguinte, queridos, se eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado por Deus, se eu, Paulo, chegar aqui um dia com as seguintes palavras, olha, queridos, eu preguei o Evangelho para vocês creram, mas eu estava orando e Deus me revelou algo novo. Paulo disse, se eu fizer isto, me considerem um maldito. Se eu chegar aqui dizendo, olha, um anjo trouxe dos céus um novo evangelho, que isso seja maldito. Entende isso, queridos? Paulo mostra que a essência do evangelho não é quem prega, mas Jesus. O evangelho de Paulo era verdadeiro porque não era o evangelho de Paulo, era o evangelho de Cristo, e isto é imutável, segundo a palavra de Deus. O evangelho não pode ser mudado, nem por apóstolos e nem por anjos.
Amém, queridos? Fica claro isso? Não há outro evangelho, nunca houve outro evangelho, nunca haverá outro evangelho. O verdadeiro padrão para o cristianismo não é o mensageiro, mas sim a mensagem. O evangelho pregado por Paulo não é o verdadeiro evangelho porque é Paulo que está pregando. É o verdadeiro evangelho porque é o Cristo crucificado e ressuscitado que deu este evangelho para Paulo pregar. E para mostrar, que isto era tão sério, Paulo vai repetir no verso 9. Conforme antes disse, digo outra vez: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Paulo sabia que havia muitos rivais para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E então ele traz esta palavra. Agora, queridos, veja, se no verso 8 ele diz sobre uma hipótese de alguém chegar, ele chegar, um anjo chegar, no verso 9 ele já é enfático e diz: vai chegar gente pregando outra coisa, mas vocês devem considerar tudo isto como uma maldição. Agora, o incrível aqui, queridos, na forma como Paulo coloca, é que não se torna maldito somente quem prega um evangelho diferente, mas também quem aceita o evangelho diferente, um evangelho falsificado. Então, entenda isto: o evangelho verdadeiro não é porque Paulo pregou, mas porque Jesus comissionou Paulo a pregar. O evangelho verdadeiro é aquele que os Gálatas haviam aceitado no princípio, e qualquer outra coisa então se torna uma maldição divina. E as palavras que Paulo usa aqui são as mesmas palavras que Deus usou no Velho Testamento, quando ele declarou a sua maldição sobre as cidades cananeias, que ele destruiu completamente. O que Paulo está dizendo aqui, que essa maldição é que a pessoa se coloca debaixo da ira de Deus e será destruída no final. Entende a seriedade disto, queridos? Por isso, Paulo enfatiza muito aqui: não há outro evangelho a não ser pessoas que tentam perverter o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo vai mostrar, queridos, o quanto tudo isto é perigoso. Alguém poderia dizer: puxa vida, mas esses judaizantes são nossos irmãos, eles creem da mesma forma que a gente crê, eles só acrescentaram algo tão insignificante. E aí a gente pode dizer: você pega uma bebida boa, saudável, e põe nela uma gotinha de veneno, o que acontece? Ela se torna mortal. É exatamente isso, queridos. Quando você pega o evangelho do Senhor Jesus e põe uma simples gotinha de outra doutrina, Paulo diz: isto é maldição, isso vai levar você para a destruição. Agora, essa mensagem não é muito agradável, não é? Provavelmente você vai ser taxado de exclusivista, né? Só você está certo. Lutero falava algo interessante sobre isto. Ele dizia assim: essa não é uma pregação que ganha o favor dos homens e do mundo, pois não há nada mais irritante e intolerável para o mundo do que ouvir a condenação de sua sabedoria, justiça, religião e poder. Pois se denunciarmos os homens e todos os seus esforços, é inevitável que rapidamente nos depararemos com o ódio amargo, perseguição, excomunhão, condenação e execução. E quando a gente olha para Paulo, a gente vê que Paulo passou por tudo isso, inclusive pela execução, né? Mas quando a gente olha aqui, queridos,
Paulo sabia qual era a verdade. Como várias vezes ele diz: eu recebi do Senhor Jesus Cristo. O evangelho que eu prego, eu recebi do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo estava disposto a enfrentar qualquer coisa, inclusive a morte, para pregar o verdadeiro evangelho, e não estava realmente preocupado com a aprovação das pessoas. É o que ele diz no verso 10. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Paulo foi acusado de muitas coisas. Paulo foi acusado de ter duas caras. As pessoas dizem: você mesmo disse, fiz de tudo para com todos, não é? Paulo foi acusado de ter circuncidado Timóteo. Está vendo? Quando convinha para você, você circuncidou Timóteo. Mas no caso de Tito, você não exigiu a circuncisão de Tito. Por quê? Porque você tem duas caras. Você quer agradar todo mundo. Mas o que a gente vai entender, queridos, se a gente estudar as Escrituras: Timóteo foi colocado para ser pastor de uma igreja só de judeus. E nenhum judeu iria aceitar uma autoridade sobre eles que não fosse circuncidado. E Paulo diz: tanto faz. Então vai, circuncida aí Timóteo. No caso de Tito, Tito ia pastorear uma igreja só de gentios. E Paulo disse: você não precisa ser circuncidado. Por quê? Porque os gentios estavam sendo justamente atacados nisto, que eles precisavam se circuncidar. Então Paulo diz para Tito: nada de circuncisão para você. Porque a circuncisão tanto faz. A circuncisão não é nada. Mas quando querem colocar a circuncisão como algo necessário para a salvação, então esquece isso. Agora é um problema sério. Você entende? Por que Paulo circuncidou Timóteo? Porque tanto faz. Não vai alterar em nada. Dá para entender isso, queridos? Mas quando a coisa fica séria, então aí Paulo se mantém consistente ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa é a grande questão, queridos. Paulo diz: olha, eu não estou buscando a aprovação de ninguém. Vocês estão me acusando de querer buscar a aprovação de ninguém. Eu não estou fazendo isso. Se eu quisesse de fato a aprovação dos homens, eu não ia chamar ninguém de maldito. Eu ia lá, abraçava: querido, tudo bem, você quer pregar isso? Prega, tudo bem. Mas Paulo não agiu desta forma. Ele diz: eu não quero agradar a homens, eu quero a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. E Paulo diz: houve uma época na minha vida que eu fiquei muito preocupado em agradar os homens, e eu valorizava muito a questão de ter sido circuncidado no 8º dia. Eu valorizava muito a questão de ser hebreus, da tribo de Benjamim. Eu me preocupava muito de as pessoas olharem para mim e ver que eu era fiel na lei. Mas quando eu conheci a verdade do evangelho, o que eu fiz com tudo isso? Considerei como lixo. Aquilo que eu fazia para agradar as pessoas, hoje eu considero como um lixo. Isso está lá registrado em Filipenses, capítulo 3. Entende isto, queridos? A gente não está nesse mundo para querer agradar ninguém. E essa é a pergunta que cada um de nós precisamos responder: a quem nós estamos procurando agradar? E Paulo disse: se eu quiser agradar a homens, então eu não sou servo de Cristo. O próprio Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores.
Não tem como você agradar a Deus e agradar as pessoas. Ou você agrada um ou você agrada a outro. Abraçar o Evangelho, queridos, não é uma outra realização pessoal que nós fazemos. O Evangelho nunca nos ensinou o que nós devemos fazer para agradar a Deus. O Evangelho nos ensina que em Cristo Deus se agrada de nossas vidas. O Evangelho mostra que Deus está satisfeito conosco. Isto aqui, queridos, presta atenção. Deus está satisfeito conosco em termos de salvação, porque nós abraçamos o único que é oferecido por Deus para sermos salvos, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a questão de salvação, Deus já está satisfeito com a nossa fé em Cristo. Você não precisa se preocupar em como agradar a Deus nesse sentido para que você seja salvo. Nós não precisamos acrescentar nada ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E diante de tudo isto, queridos, como nós vemos que o Evangelho é algo tão maravilhoso, surpreendentemente maravilhoso, porque Cristo fez tudo por nós. Para encerrar, eu quero juntar aqui 2 textos bíblicos. Diante de toda esta verdade, façamos o seguinte: esquecendo-nos das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigamos para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E isto, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém, queridos. Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Vamos ficar em pé? Só existe um Evangelho verdadeiro, e é esse que nós precisamos abraçar e propagar, proclamar aos 4 ventos. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia para a nossa justificação. Amém? Eu gostaria que nós orássemos. Você examine o seu coração. Se não há nenhum acréscimo naquilo que você crê. Como Paulo diz: será que eu quero agradar a homens e deixo de proclamar a verdade? Que às vezes a gente tem situações e que Deus fala, a gente, mas eu não vou ofender. A quem nós queremos agradar? Vamos sondar o nosso coração, para que a gente abrace este verdadeiro Evangelho e esteja pronto para pregá-lo, custe o que custar, perca o que perder, mas vamos proclamar a verdade do Evangelho. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude. Vamos orar.